Hallå, jag heter Matteus Kaussi och fetta mindre verdur sogur isländskara teiki mina sogur. Fez vegna verdur bara a isländsku. Nej, liga aí. Mentira. Mentira! O vídeo não vai ser totalmente islandês. Poderia fazer isso? Claro que não, porque eu não tenho nível de islandês o suficiente para tal. Que tristeza. Porém, nosso último vídeo, nosso último episódio sobre a série da história dos quadrinhos mundiais é sobre a história do quadrinho islandês. Estou aqui com meu gorrinho de Natal de Papai Noel, porque a Islândia tem uma tradição natalina muito forte, assim como vários países nórdicos. Para quem já viu os vídeos do Gibizinho do Eliminado, sabe que em diversos países nórdicos, como a Suécia, a Noruega, Dinamarca, tem seus especiais de Natal e tem quadrinhos no meio. A Islândia, que é um país nórdico também, né, uma das menos lembradas até então, lembram-se muito por conta da Björk, Sigur Rós e outras coisas, tem também uma cultura natalina muito forte. E como esse vídeo vai sair no Natal, é do tema Islândia, eu falei, bem, vamos juntar, vamos deixar a Islândia por último, saindo na data de Natal. Eu espero que eu consiga editar até a data do Natal. E vamos falar sobre quadrinhos islandeses. Uau, a história do quadrinho islandês, que inclusive eu acho que essa aqui é a única publicação em islandês aqui no Brasil. Um gibi do Hugleikur Dagsson, que é extremamente popular na Islândia. Eu poderia dizer que é um equivalente ao Maurício de Souza islandês, não pelo tema de ser fofinho nem nada. As histórias aqui são muito pesadas, muito punks. Mas em cada esquina que tu vá na Islândia vai ter diversos livrinhos do Hugleikur Dagsson. Ele é bastante famoso na Islândia por conta do seu texto extremamente ácido, extremamente escroto e seus desenhos muito simples. Mas ele não se restringe a só fazer isso, vamos explicar um pouco mais da produção dele nesse vídeo. Então, finalizando a série, a história dos quadrinhos mundiais, porque em 2026 vai ter a Copa do Mundo. O Gibizinho do Eliminado irá voltar para sua terceira temporada com vários países aí que não tem aqui no canal. Então, vamos aí finalizar a história do quadrinho mundial com a história do quadrinho islandês ou a história dos Teiki Minda Sogur. Bora! Então, assim, a gente sabe, para quem não sabe vai saber agora, a Islândia é um paísinho muito pequeno lá para cima do mundo, perto do Polo Norte. Um país pequeno, com uma população de aproximadamente um pouco mais aí de 300 mil habitantes, uma ilha, de certa forma, isolada. E quando se fala de Islândia, muito provavelmente a última coisa que aparece na sua cabeça, na sua mente, é o quadrinho islandês, certo? Muito certamente, porque a gente não se tem notícia de quase nada que é produzido na Islândia no que diz respeito ao quadrinho. Tirando as produções do Hugleikur Dagsson, o que vem na sua cabeça? Nada, ou quase nada. Deve vir Björk, deve vir Aurora Boreal, deve vir o país que não tem formigas, deve vir o país do sol da meia-noite, entre várias outras coisas, mas duvido que venha quadrinho na sua mente. Acertei? Não. E aí você deve estar se perguntando, mas lá faz quadrinho, Matheus? E a resposta é, claro, com certeza, claro que sim. E se veicula quadrinhos lá desde pelo menos os anos 10. Se a gente pegar a história em quadrinho, como história em quadrinho, tirinhas e coisa do tipo. A gente pegar arte sequencial, entre outras coisas que não são quadrinhos, não. Mas gibi mesmo, desde pelo menos os anos 10 a se publicado essas obras lá na Islândia. E assim, a maioria delas são, obviamente, estrangeiras, pelo menos nesse comecinho. Então vem coisa da Holanda, vem coisa da Dinamarca, da Suécia, sendo vinculado lá, principalmente holandesa. Muita da coisa que era da Dinamarca era porque a Islândia pertencia à Dinamarca e foi ter seu processo de independência lá para depois dos anos 40. Eles continuam importando coisas da Dinamarca, obviamente, mas todo aquele apelo cultural, aquele controle territorial já deixa de ser dinamarquês de fato. E foi aparecer, assim, de artista islandês mesmo, vai aparecer no finalzinho dos anos 40, no começo dos anos 50, com um tal de Ingvar, que suspeito eu ser islandês, porque Ingvar é um nome comum na Islândia, e as tirinhas, o texto escrito à mão era em islandês, não era datilografado, não era digitado nem nada do tipo, era um texto escrito à mão em islandês. Então eu suspeito que esse tal de Ingvar possa ter sido aí um dos primeiros artistas de fato islandeses a fazer uma história em quadrinho, uma tirinha em revistas ou jornais da Islândia. E eu vou mostrar pra vocês aqui durante o vídeo, então vocês vão poder ver essas tirinhas do tal do Ingvar. Assim,
Antes da gente entrar de fato nos quadrinhos, também tem que explicar um pouco da questão linguística, né? O islandês é uma língua bastante antiga, né? A criança islandesa em processo de alfabetização, por exemplo, consegue ler textos de pelo menos 1100 e poucos. As Edas do Snorri Sturluson dá para ser lido até hoje pelos islandeses, ou seja, eles têm um preciosismo muito grande pela língua. Quem quiser saber mais sobre a Islândia, imigração na Islândia, eu fiz um TCC sobre isso, está lá no repositório da UNB, acessem. Então, vocês podem imaginar que, consequentemente, tudo que saiu na Islândia de quadrinho foi traduzido para o islandês, e de fato foi. Havia algumas tirinhas que tinha a escrita em inglês, só que embaixo tinha a legenda em islandês. Então, tudo basicamente foi traduzido para a língua islandesa. Vocês podem ter uma ideia, esse quadrinho aqui do Homem-Aranha vem com a tradução nominal dele em islandês. Kongulor Madurin, né, o Homem-Aranha, literalmente. Então, os islandeses, eles são muito fechados com palavras novas, palavras que fogem do vernáculo islandês. Por exemplo, pizza, P-I-Z-Z-A, que é o clássico, na Islândia é P-I, acento agudo, T-S-A, pizza. Ou seja, eles transformam os nomes. Isso era mais comum antigamente. Hoje em dia, ainda eles mantêm alguns termos em inglês, mas tem as versões em islandês disso. Por exemplo, Darth Vader, em islandês é tipo Svart alguma coisa, que é tipo cabeça preta. Ou seja, eles têm essas traduções, esse preciosismo linguístico muito forte, muito intenso. Então, após esse preâmbulo sobre a língua, que é importante frisar, a gente começa a nossa jornada aqui pela história do quadrinho islandês. E o nosso primeiro pino de quadrinho mesmo está em 1914. Havia algumas revistas, alguns jornais islandeses que publicavam quadrinhos, e uma delas era a Escan. A Escan era uma revista focada em questões culturais, sociais, políticas da Islândia, e que ocasionalmente lançava histórias em quadrinhos. Uma curiosidade, quando eu me formei no curso de línguas estrangeiras aplicadas ali em 2021 ou 2022, se eu não me engano, eu não vou lembrar, eu comecei a fazer vários cursos sobre a história dos quadrinhos de diversos países. E eu comecei com a Islândia. Então eu tenho um material em PDF que eu vou ver se eu arrumo e divulgo por aí, subo numa Hotmart, o que quer que seja, mas eu tô condensando muito dele aqui nesse vídeo. Então basicamente vai ser quase a mesma coisa. E eu fui entrando em hemerotecas, em locais de registro da Islândia. Eles, como eles são um país pequeno e eles gostam de registrar tudo, há muita memória do país. Então você pode acessar várias e várias revistas, vários e vários jornais desde pelo menos 1800 e pouquinho. Olha que coisa doida. E aí, nessa época, eu tava sem fazer nada e eu fui folheando, assim como eu fiz com todos os tico-ticos da Hemeroteca Nacional, pra ver se eu achava coisas, mexi coisas bem interessantes do Brasil e Islândia, que se ligam, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, até então, de tudo que eu pesquisei, a primeira vez que apareceu uma história em quadrinho, de fato, uma tirinha, foi em 1914, na Esca. Eu vou ler aqui, porque, né, a Orhikblad Stoke é uma tira simples, de 4 quadros, provavelmente dinamarquesa, né? Não achei a origem dela. 4 quadros, mas o que vocês conseguem ver aqui nessa imagem é legenda. Há um grande uso de legenda aqui. Isso era muito comum na Islândia. Não sei se esse quadrinho veio originalmente nesse formato com legenda, ou se ele foi transformado nisso, porque algumas tiras que saíram na Islândia foram adaptadas para esse formato. Os balões de fala eram apagados, certo? E o texto virava a legendinha. Era uma prática parecida que ocorria na Itália, na Polônia. Vários países europeus tinham essa pegada que eu não sei explicar o porquê. Acho que era para aproximar mais da literatura, ou não sei. Mas a Corriere dei Piccoli, por exemplo, da Itália, fazia esses sistemas, né? Eram versos rimados. O Matolek, da Polônia, que eu fiz um vídeo aqui, seguia a mesma estrutura, legendas com versos rimados. Na Islândia aconteceu a mesma coisa, mas não necessariamente com rima. Era um texto corrido, bonitão, sem essas brincadeiras. Mas era dividido em quadros com uma carga textual que eu considero até então grande. No ano seguinte, 1915, é publicada a Stapeda. A Stapeda, que eu traduzo como banho de mingau, é a conexão da Islândia e Brasil no que diz respeito à tirinha. Porque essa tira foi publicada na Tico Tico em 1909. Sim, saiu aqui. E tem mudanças nas duas tiras. Na Islândia ela tem um tipo de desenho, aqui no Brasil tem um tipo de outro. Por que ela pode ser dinamarquesa ou europeia? Porque a Tico Tico, ela importava tiras da Europa. O Adamson saiu aqui no Brasil como Migueloto, se eu não me engano, Miguelito, algo do tipo. Adamson é uma tira extremamente famosa na Suécia, que eu até falo aqui na história do quadrinho sueco, e veio pro Brasil. Miguelote, na verdade. Ambas as tiras, a Stapeda
e aqui no Brasil eu não lembro como ficou o nome, mas saiu aqui no Brasil, antes da Islândia. Então essa tira é de pelo menos 1909. A tira é simples, mostra aqui o menino com um mingau, ou qualquer comida, e o cachorro assusta, o gato assusta com o cachorro, e ele joga o mingau no rosto e se suja todo, numa coisa bem pastelão, bem desenho animado mesmo. Em ambas as publicações não tem créditos ao artista. Era muito comum aqui no Brasil não creditarem, assim como vários países do mundo não se acreditavam os autores originais das obras, então não consigo saber quem fez. Mas é curioso que aqui na Tico Tico saiu, e na Islândia também saiu a mesma tira. Olha só como o quadrinho une os mundos, une as tribos, une tudo. Fantástico, o quadrinho é muito foda, diz aí, não é? Pelo amor de Deus, cara que é. E aí, mais anos pra frente, 1918, novamente na ESC, a gente tem outra tira, a Fululeikur in Skolan, eu traduzi aqui como esconde-esconde na escola, que é tiras de crianças escondendo e fazendo peças com o professor. Nessa aqui, diferente das outras tiras, ela tem 5 quadros e a narrativa dela tem mais fôlego, né? Então já é uma construção maior na quantidade de quadros da tira. Diferentemente de uma que era 4 com uma carga textual grande, outra de 2 com cargas textuais longas, mas também ela era esticada. E essa aqui é vertical, com mais quadros e mostra uma estrutura narrativa mais interessante, mais sequenciada, de fato, mais cara de gibi longo, podemos dizer assim, de uma tirinha mais elaborada, narrativamente falando, claro. E aí, fazendo a pesquisa para esse curso, eu fui atrás de pesquisadores, e na Islândia, eles não colocam que essas tiras foram as primeiras. Eu encontrei para esse vídeo um cara que fez um trabalho muito bom fazendo um mapeamento depois que eu tinha começado o curso, então achei bem interessante que lá também, aparentemente, estão dando importância para esse registro cronológico da história em quadrinho. Então, geralmente eles entram num consenso que um autor chamado Mugur, que é o pseudônimo do Gudmundur Thorsteinsson, foi o pioneiro dos quadrinhos da Islândia. Não concordo muito. Ele era artista e fazia livros ilustrados, e ele era filho de um dos caras mais ricos da Islândia, foi estudar Belas Artes na Dinamarca. E por conta das suas obras, em 1915 ele é convidado para ir nos Estados Unidos expor suas artes, e aí ele tem contato com as histórias em quadrinhos de lá. E ele pega esses elementos quadrinizados, esses elementos sequenciais, e quando ele volta para a Islândia, ele faz uma adaptação da Thulur, que é uma obra de uma poetisa islandesa, a Theodora Thordarson, e é um livro ilustrado, versado. Em algumas das páginas tem um sequenciamento narrativo bem característico de histórias em quadrinhos que o Mugo pegou de quando ele vai para os Estados Unidos e tem contato com uma narrativa sequencial mais elaborada, com mais páginas, mais quadros e tudo mais. Lembrando que as tiras dominicais dos Estados Unidos tinham, sei lá, até 20, até mais quadros. Então foi algo muito interessante para o Mugo, porque ele tinha contato com, até então, podemos supor que ele tinha contato com essas tirinhas mais simples que eram publicadas na Islândia, de poucos quadros, pegos de países como Holanda e Dinamarca. A Holanda tinha uma cultura de botar a legenda pra cacete, cara, pra cacete. Então, assim, apesar de não ser quadrinho de fato, a gente pode puxar paralelos, fios que ligam, não tem problema. Ele é muito celebrado por conta de um livro ilustrado que ele faz para sua sobrinha, que foi publicado póstumamente, porque ele morre antes de lançar de fato, a Sagan af Dimalin, a história, né, de Dimalin. Ele faz essa história para sua sobrinha em 1921, mas ele morre por conta de uma tuberculose, e esse livro só vai sair em 1942, ou seja, ficou um período longo até ele ser lançado de fato, e quando ele foi lançado, aí foi extremamente celebrado, divulgado, difundido pelo país, por conta que é uma história bem bacana, bem bonitinha e inventiva. Só que muitas pessoas dizem que o Saga de Dimalin, né, a história de Dimalin, é um quadrinho, mas não é. O Thulu é muito mais quadrinho que a Saga de Dimalin, por exemplo. E por que não falam do Thulu? Não sei. Apesar de que não é um quadrinho, mas em algumas páginas ele faz um ordenamento sequencial que remete à história em quadrinho. Voltando para Aska, 1926. Aqui vem um título muito famoso, Hallirukka, que é uma obra dinamarquês, dessa vez foi creditado pelo Carl Hogan, que eu comento no vídeo sobre a história do quadrinho da Dinamarca. O Hallirukka, ele foi uma obra extremamente famosa na Islândia, que durou várias edições dentro da ESCA. E o Hallirukka, a mesma coisa, quadros com carga textual. E o Hallirukka era
a criança endiabrada. Era a história aí, Denis o Pimentinha total. Ele sacaneava com adulto, sacaneava com criança e também era sacaneado. Tinha aí a questão de moral de que a galera que bagunça nem sempre fica por cima da carne seca. E a gente pode marcar que o Haliruka foi a primeira obra estrangeira creditada, de fato, a ser publicada na Islândia. E, finalmente, dê crédito. Tem que dar crédito. Era muito louco. Antigamente a galera não dava crédito. Tipo, era muito fodido. Fora obras que os artistas redesenhavam e diziam que era deles. Plágios e plágios. Pra quem acompanha os vídeos aqui no canal, sabe que o plágio é uma questão até então salutar e que aconteceu várias e várias e várias vezes no mundo, em todos os países. Então, o plágio é algo do bem que vale a pena. Hoje em dia já é mais complicado, mas se não fosse os plágios antigamente, nós não teríamos muitos quadrinhos que temos hoje. E toda essa cultura quadrinística em diversos países do mundo. E ela fez tanto sucesso na Escan que depois ela foi republicada numa versão encadernada, com caixa, tudo mais, é coisa extremamente elegante. E nos anos 40, novamente republicada, foi uma obra bastante celebrada. Em 1927, um jornal chamado Morgunbladet começa a publicar as tirinhas de um quadrinista holandês bastante famoso, o Gerrit Rotman, que eu acho que eu comento no vídeo sobre o quadrinho holandês. A Ljósafilmen Litla, que é uma história de uma fadinha que tem suas asas cortadas e ela é mantida presa por um cara, até então gigante, né, mas é um tamanho normal, e ela tem que ficar convivendo com outras criaturas fantásticas, ela foi conversando com animaizinhos. E ainda na Morgunbladet saiu outra série do Rotman chamada Flugfährden Mikla, e essa obra ela já tinha tons de sci-fi, mesmo ano também, 27. E aí em 31 eu mapeio aqui, eu boto uma agulhinha, que a primeira obra, de fato, islandesa, saiu na Escan também, chamada Gauda Karlingoti, que é a história do Petur, um garoto que se torna amigo de um feiticeiro, e dessa amizade vai aparecendo várias aventuras, e todas essas aventuras acontecem no mundo dos sonhos. E por que eu considero uma das primeiras histórias, um dos primeiros quadrinhos de fato islandeses? Porque tem créditos, e as pessoas creditadas é uma poetisa islandesa, que é a Margaret Jónsdóttir, e que foi desenhado pelo Gudmund Gislas. Dois nomes extremamente islandeses, de fato, creditados. Então, em 1931, a gente pode dizer que, de fato, o primeiro quadrinho islandês pode ter sido esse. Nunca é pétreo. Essas coisas de perseguir um pioneiro nunca é válido. Mas, como a gente está mapeando a história do quadrinho islandês, as informações que a gente tem aqui, a gente pode marcar, sim, locais de norteamento. Zonas de encontro, a gente pode dizer assim. Porque a gente tem mais ou menos noção do período, quem fez o tipo de história. Se foi o primeiro ou não, foda-se, isso não importa. O que importa é, nessa época teve isso. E até então não há outras parecidas que aconteceram nesse período, foram acontecer depois. Então a gente já tem um pezinho aí de ir atrás de coisas anteriores. Se formos atrás de quadrinhos de fatos anteriores, a gente tem o Haliruka, o Steplabiv, o Salto Infeliz. Então a gente vai fazendo o trabalho de voltar cronologicamente para achar aí aquela obra mais antiga e conseguirmos avançar cronologicamente, historicamente, no desenvolvimento da história em quadrinho do local. Tá bom? Disclaimer feito aí. Essa obra, o Gauda Karlingoti, ela vai durar 3 anos, ou seja, é uma obra longeva, islandesa, bonitinha, feita por 2 artistas islenskor. Lembra do Adamson, que aqui ficou com o Miguel Lort? Em 28 ele é publicado na Islândia, numa revista chamada Falcon, e eu não vou entrar muito em detalhes do Adamson aqui, porque vocês podem ver na vídeo sobre a história do quadrinho sueco. Trim, 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 trim. Vão lá ver, pode pausar esse vídeo, vai lá ver, falo do Adamson, depois você volta aqui. Abre uma segunda aba com o vídeo da Suécia, eu vou deixar linkado aqui na descrição, você vai lá, clica o botão de scroll, abre uma outra guia, assiste da Suécia, quando eu falar do Adamson e terminar o Adamson, volte para cá, tá bom? Eu espero, não vai ter problema. É bom que você vê 2 vídeos aqui do canal. Me ajude a monetizar. Seguindo com artistas estrangeiros, Oscar Knudsen, comento no vídeo da história do dinamarquês, faça a mesma coisa que eu comentei para vocês fazerem com o Adamson. Ele é quando começa a aparecer a primeira vez o balão de fala dentro das publicações de quadrinhos islandeses. Ele faz uma obra adaptando as Mil e Uma Noites. Mesmo sistema. Quadros, texto. Quadro, textos, quadros. Mas alguns havia balões de fala. O Knudsen, eu comento no vídeo do quadrinho dinamarquês, provavelmente, que o Knudsen era um artista assim ímpar. O estilo de desenho dele era uma coisa assim, extremamente maravilhosa, inventiva, bonita, bem naturalista. Era um cara assim
completo, sem tirar nem pôr. Dessa escola mais classicona, tipo Hal Foster, que não gostava de usar elementos quadrinizados porque estragava a arte. O Knudsen ele fazia algo parecido. E em 1930 sai Aroskudrengur no jornal Ljosberin, dinamarquês, de uma artista chamada Marie Uller. E nesse momento eu consigo perceber que as tirinhas islandesas eram modificadas. Por quê? As tiras originais da Uller elas eram organizadas no estilo de diagramação. Quando chega na Islândia, eles pegam os quadros, que eram mais tirinhas, e transformam no formato que eles estavam acostumados. Quadros com grande carga textual. Então, tudo isso que a gente viu, sem saber a fonte original, nós não sabemos se elas vinham originalmente em formato de tira, e aí nas revistas islandesas eles pegavam, mudavam a diagramação e faziam isso, ou não. Porém, com essas tiras da Uller, a gente consegue ver. Tem outra série dela, inclusive, de 33, que na Islândia ficou como Mama og Momi, que é Mama e Momi, que também foi modificado. Você pode achar um absurdo falando, nossa, você está mudando o texto original, isso aqui, mas isso era comum. Se vocês verem o vídeo do quadrinho nigeriano, eles fazem isso com a tira do Ackerman. Ele para de fazer a sua história, e aí para continuar a publicação, o jornal pegava o gibi, deformava ele todinho e fazia tiras de 4 quadros para ter histórias da obra do Ackerman. Era comum. Acho que era o Capitão África, se eu não me engano, o nome da tira. Ou seja, não é algo fora da realidade. Infelizmente não é, as mudanças aconteciam. Para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe da influência dos quadrinhos americanos em quase todos os países do mundo. E na Islândia não foi diferente. Apesar de ter tido um início tardio, foi lá pro final dos anos 30, adivinha qual foi uma das primeiras tiras americanas a chegar na Islândia? Primeira, assim, leia-se história creditada. Tá? A gente pode ter tido outras publicações na Islândia dos Estados Unidos, mas que não foram acreditadas, e aí podemos não saber se eram dos Estados Unidos ou não. Mas a primeira registrada, acreditada, bonitinha, adivinha qual foi? Em quase todos os vídeos aqui do canal, eu falo que ela é o pai de todos os quadrinhos do mundo e que quase todos os países copiaram o estilo dessa tira. Veio? Talvez sim, talvez não. Não, é que oficial. Mas estou falando de Pafúncio e Marocas, grande obra aí do George McManus, que assim, se não fosse ela, muito dificilmente teríamos tantos quadrinhos no mundo, porque ela influenciou de uma forma tão forte que a partir dela eles foram copiando o estilo para outras tiras. Aconteceu no Japão, na Coreia do Sul, na Argentina, na Islândia, na Suécia. Muitos países pegam o estilo do Pafúncio e Marocas e criam suas tiras, histórias baseadas nessa tira de contexto familiar, confusões e tudo mais. E aí em 38, a tira Gissur-Gurash, que é o nome traduzido de Pafúncio e Marocas, né, o nome traduzido de Bringing Up Father, é publicado oficialmente na Islândia. E as primeiras histórias, elas não vinham com o nome, com o título, e sim com o nome dos episódios. Mas lá em 41 começa a aparecer o selinho da King Features Syndicate. E provavelmente nesse período dos anos 40 se estreita mais os laços com a publicação americana, porque em 41 é lançado Os Sobrinhos do Capitão, sobre o título de Bini og Pini, Bini e Pini, em islandês. E quando alguma série estrangeira era lançada na Islândia, eles faziam anúncios nos jornais descrevendo o que era aquele quadrinho, quem fez aquele quadrinho, de onde vinha aquele quadrinho. E aconteceu isso com o X9. X9 paulistana. 10. Em 41, se eu não me engano, tem um anúncio numa revista islandesa falando, olha, o novo quadrinho que vai ser lançado aqui no país é X9. 10. E o X9, diferente das outras que era traduzido todo o conteúdo do texto do balão, no X9 islandês, eles mantiveram a escrita em inglês, provavelmente foi imposição do Syndicate que vendeu os direitos do gibi, não sei. Mas eles mantiveram o texto em inglês e embaixo eles colocam a legenda em islandês sobre o episódio, sobre a cena, sobre o quadro e tudo mais. Nesse finalzinho dos anos 30 também saem quadrinhos Disney, saem outras publicações americanas. E também nessa época dos anos 30 aparece um artista plástico islandês com o pseudônimo Trig, que é o nome do Tryggvi Magnusson. Que ele foi um artista, assim, ele não foi quadrinista,
Mas ele começa a fazer algumas charges que usam 2 quadros para sua piada. Há um sistema de transição muito parecido com o que os soviéticos usavam em suas tiras. Como eu conto na história do quadrinho russo, a sarjeta do quadrinho russo não é propriamente um respiro, ou aquela passagem de tempo mais gradual, mais curta, podemos dizer assim. Não. A sarjeta mostra um sistema evolutivo muito longo. Há um aspecto cronológico bem longo entre um quadro e outro. O Trig usava do mesmo artifício. Não era algo que acontecia de forma rápida. Podia ser um evento que acontecia depois de horas, ou o que quer que seja. Tenho que falar aqui do Trig, porque ele foi importante para fazer essas charges. Ele fazia capas de revistas também na Islândia. E ele foi responsável por fazer o desenho do brasão de armas que até hoje é usado no país. Então ele foi um cara muito importante nesse sistema de charge. Mas é bom pontuar, assim como eu pontuei em outros vídeos, desses artistas que pela charge, vão construindo estilos de narrativa com uma sequencialidade. A partir dos anos 40, a produção islandesa começa a se fortalecer, de fato, se cristalizar e se organizar. Em 48 surge a série chamada Kattilaki, que é uma série infantil, publicada na revista Vorid. Por que eu coloco Kattilaki aqui? Porque foi uma obra voltada para o público infantil, que durou 1 ano, e ela era sequencial, ela tinha um início, meio e fim ali, sem ser tão episódico. Os eventos que aconteciam em tiras anteriores servia para a tira atual, e com isso foi se construindo uma história mais longa, uma história mais organizada, posso dizer assim. Então a gente pode botar aqui um norte de que nesse período começa a ter uma organização maior na produção quadrinística islandesa. Tá? Essa virada acontece e a partir dos anos 50 começa a aparecer mais artistas islandeses de fato produzindo quadrinhos, sem ter essa produção estrangeira que acontecia. Nunca deixou de acontecer a produção estrangeira dos quadrinhos islandeses, principalmente com o passar do tempo, anos 50 para frente. Aparecem muitas séries. Snoopy apareceu, Mafalda apareceu, Popeye e várias outras. Nos anos 50 aparece uma das principais obras em quadrinhos da Islândia, que é o Niels Brenna, de 59, que eram adaptações de histórias nórdicas, principalmente que vinham das Eddas, das sagas. A saga de Njals eram adaptadas para os meios quadrinísticos pelo Halldór Petruson. E eram histórias de aventura, obviamente, dentro desses contextos mitológicos. Depois, outra série extremamente famosa e relevante que saiu na Islândia nos anos 50, no finalzinho dos anos 50, é Siga Viga, publicado no Alifidblad e feito pelo Gisli Asforsson. E tinha como protagonista a Siga. Sim, uma mulher era a protagonista da tira. A Islândia tem uma posição muito forte no que diz respeito ao feminismo, né, emancipação feminina, é um dos países mais feministas do mundo, podemos dizer assim. Então, desde sempre havia mulheres ocupando cargos importantes, até hoje tem, né? Então sempre teve aí uma participação maior na sociedade islandesa feita por mulheres. A Siga, ela trabalhava numa fábrica de pescado, né, numa região ali pesqueira da Islândia, que tem demais. E o diferencial da série era que o Gisli, o autor, o autor da obra, ele gostava muito de falar sobre o que acontecia na sociedade islandesa. Então é uma obra que é muito retrato da sociedade vigente da época. Então era muito comum você ver pessoas se comportando da forma que os islandeses se comportavam, por exemplo. Então a gente via como era o cotidiano dessas pequenas cidades islandesas, principalmente nessa cidade em que Siga Viga acontecia. Então era possível a gente ter aí um panorama social islandês da época. E Siga Viga também vem com uma crítica, porque nessa época a Islândia competia diretamente com a Inglaterra para ter aí um domínio da venda de peixe, da venda de frutos do mar. Então sempre havia algumas criticazinhas acerca da relação com a Inglaterra e da Inglaterra em si, justamente para dar aquela alfinetada ali. Siga Viga, ela foi depois reeditada em 5 volumes, marcando aí como uma das principais e mais importantes obras em quadrinhos da Islândia. Depois ela foi concorrer, quando começa a ter uma entrada massiva de publicações americanas como Fantasma, entrou Ferdinand, Popeye em 59, a Blonde
que foi conhecida na Islândia como Stina ou Stjani. E nos anos 70, uma revista chamada Vikan é a que traz com mais força os quadrinhos de super-heróis. E a Vikan, que é uma revista islandesa, ou é, não sei, ela focou em trazer publicações estrangeiras, principalmente americanas, para a Islândia. E nessa toada, quando ela começa a trazer mais obras estrangeiras, começa a aparecer os super-heróis. Acho que o Homem-Aranha, o Kongulur Mazurin, foi uma das primeiras obras de super-heróis americanos a ser publicado na Islândia. E nessa época da publicação era adaptado, não era uma página inteira de quadrinho, eles pegavam tiras. Havia publicação de tiras do Homem-Aranha nos Estados Unidos também. E eles publicavam não nesse formato de revista, né, de mensal, de magazine. Eles publicavam as tirinhas do Homem-Aranha que saíam nos Estados Unidos. Sim, o Homem-Aranha teve suas tiras de jornal também. Durante vários anos nos Estados Unidos, eles publicavam esses formatos de tirinhas de jornal. Então, aí nesse período, principalmente nos anos 70, aí que é o período que eles publicam muita coisa. Mafalda, Tintin, Gato Félix, Peanuts, tudo isso saiu na Islândia traduzido. Peanuts saiu como Small Folks, né? Assim como era o nome inicial do Peanuts, né? Acho que era Small People, Small Folks. Em islandês é o Small Folks, mas Sma Folk. E todos com o nome traduzido. Mafalda, se eu não me engano, é Folda, na verdade, o nome da tira de Mafalda. No Facebook existe uma página dedicada aos quadrinhos islandeses da Mafalda. Tintin mesmo é muito popular na Islândia. E nos anos 80, com o underground, com o punk, com várias outras coisas, começam a aparecer obras experimentais. Uma delas é a GISP. Lembrando que nos anos 80, na Islândia, era um período de pessimismo, algo meio niilista, muita gente bebendo, muitos jovens delinquentes. É nesse momento que a Islândia faz uma mudança cultural muito forte, que perdura até hoje, em que os jovens são todos quietinhos e bonzinhos na Islândia. Começa aqui nos anos 80. Os islandeses, os jovens islandeses, eles se inspiravam muito no rockabilly, nessas juventudes transviadas, podemos dizer assim. James Dean, aquela coisa do couro, da moto. Então, os islandeses, cara, eles se inspiravam muito nessa cultura americana do motoqueiro, da jaqueta de couro, de sair ao léu. Mas essa cultura era muito comum nos anos 50, 60, porque tinha as questões da guerra, do mundo vai acabar, a Guerra Fria, não sei o quê. Chegou um pouco mais tarde na Islândia, mas eles aproveitaram. Então, haviam islandeses que compravam suas Harley Davidsons, um preço exorbitante, era gente que tinha mais dinheiro. Mas não era nada fora do comum ver gente jogada no chão, vomitada, fudida, de bêbado e tudo mais na Islândia, tá? E é recente isso, anos 80. A GISP é um acrônimo de Gusdoling Ingridspenna Opina e foi idealizada por 4 artistas, o Bjarni Ingridsson, o Halldór Baldursson, o Johan Ludvig Torfason e o Thori Hringsson. O que consistia a GISP? Histórias feitas por artistas islandeses, mas experimentais com estilos diversos. São desenhos. Isso aqui é a 12ª edição de 2017 e tem histórias de diferentes tipos, de diferentes estilos. Aqui são ruas de Reykjavik. O Café Babalu, cadê? Ele estava aqui. Existe um café na Islândia chamado Café Babalu e o Café Babalu foi representado aqui nas páginas dessa edição da GISP. Então existem vários artistas com diversos estilos diferentes contribuindo aí para as páginas dessa revista underground, para essa revista experimental, que tinha ali as suas condições de contracultura, né? Ela fica bastante... Acho que ela começa a ser impressa nesse formato de revista nos anos 90. Mas os caras se juntam nos anos 80 para fazer essas obras. Então é um negócio bem legal, bem diferentão, inspirado em coisas parecidas com a Metal Hurlan, por exemplo, mas sem essas coisas viajadas de sci-fi e pipipipopopó. Era algo mais pé no chão, podemos dizer assim, dadas as suas devidas proporções. E ela vem nessa pegada. O punk, a contracultura comum da Islândia é o que é o motor, é o combustível, posso dizer assim, da GISP. Nos anos 80 na Islândia, principalmente o movimento
punk, existem várias bandas na Islândia hoje. A Islândia é um dos países mais musicalmente ricos que tem, existem várias bandas, é o país que mais tem banda por habitante, porque, tipo, às vezes o cara tem 2, 3, 4 bandas diferentes. Isso não é nada fora do comum na Islândia. Mas nos anos 80 tinha muito punk. A Björk mesmo começa sua carreira musical com uma banda de punk, a Tapti Caras. Que tradução livre é tipo Tapa o cu da cachorra. E ela fazia suas musiquinhas punks lá com uma idade de 14 ou 15 anos. A Björk sempre começou muito novinha, né? Sempre teve muito talento, a bichinha. Então toda essa parada punk, contracultural, é algo que inspira a galera da GISP. E a GISP, ela foi responsável por criar várias crias. Uma dessas crias é o nosso Hugleikur Dagsson, que eu comentei inicialmente. Eu posso mostrar aqui para vocês. É bem simples o desenho dele. Ah, e você vai falar, Matheus, mas isso aí não é quadrinho. Sim, podemos dizer que isso aqui não é quadrinho, mas ele faz quadrinho também. Esse estilo de desenho dos bichinhos aqui, ele também faz. Esse livro aqui, como você pode rir de uma coisa dessas, é a compilação de 3 obras diferentes do Dagsson. Foi traduzido diretamente do islandês pelo Luciano Dutra, é um baita tradutor aí. Mas tem outra obra do Hugleikur que é essa aqui, Mama. É a história de um bebê gigante que vai destruindo a cidade toda à procura de sua mãe. É uma obra toda sem texto, então se alguma editora quiser lançar uma obra islandesa, super bem desenhada e bonitinha, dá para trazer sem ter problemas de tradução. Olha que coisa boa. Ela é bem cara de gibi da Image Comics, mas é muito bem desenhada. O roteiro é do Hugleikur, né? E o desenho é do Petur Atli Atonsson. É um desenho muito bonito. Mama, publicada pela editora OK Bye, da editora Forlagiv. A Forlagiv é uma editora de literatura islandesa muito tradicional e que publica muitas obras interessantes. A literatura islandesa também é uma parada muito louca. Eles são muito bons de literatura policial. Uma vez conversando com o Érico Assis, ele me disse algo muito, muito massa, que é como eles não têm crimes, né? É um país extremamente seguro e que às vezes por ano morre uma ou no máximo 2 pessoas por conta de crimes violentos. O Érico Assis disse que como eles não têm problema, eles precisam inventar. Eles inventam muito bem. Outra autora muito legal é a Loa Laboratorium. A Loa, ela faz parte de uma banda islandesa chamada FM Belfast, que é muito legal. E o estilo da Loa é muito massa, olha só. Parece um negócio infantil, mas não é infantil. Há um texto ácido aqui, há uma violência. Eu acho isso muito legal porque a Loa, ela é cantora. E aí foi pro mundo dos quadrinhos, fazendo obras críticas, podemos dizer assim, até punks. Eu não sei se ela é uma cria direta da GISP, mas provavelmente seja, já que a Islândia é um país muito pequenininho, eles bebem da fonte entre si, né? Há uma autofagia aí muito comum e muito salutar, tá bom? Então, são quadrinhos que são publicados hoje em dia, a Laboratorium publica hoje em dia, o Hugleikur publica hoje em dia, a GISP também sai até hoje, e recentemente começou a ter movimentos de valorização do quadrinho, tipo espécies de Comic Cons. Existem feiras dedicadas a quadrinhos na Islândia, eventos, né? Há grupos de pesquisa, também muito interessante. Um dos mascotes desse grupo de pesquisa é um Puffin, né, o papagaio do mar, que é um passarinho super tradicional, é um passarinho símbolo da Islândia, podemos dizer assim, né, chamada de Icelandic Comic Book Society. Tem um nome em islandês aqui, mas no site tá em inglês, mas deve ser Islandskar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Islandska Myndasogu Samfélag. E eles fazem eventos. Eles organizam eventos. Na verdade, não sei se eles organizam eventos, mas eles apoiam um evento chamado Silgufjordur Comic Festival, que eles dizem aqui como provavelmente
o festival de quadrinhos mais ao norte do mundo. Nesse ano aconteceu entre 15 e 17 de agosto. Siglufjordur é uma cidade pesqueira da Islândia em que tinha uma gráfica lá. Os quadrinhos, as revistas publicadas na Islândia, nos anos 70, 80 e por aí vai, ou até mesmo antes disso, saía nessa cidade. Então, por isso que eles fazem um evento nessa cidade. Não é uma cidade grande, não é uma cidade conhecida, não é uma capital, não é uma Reykjavik, não é uma Akureyri, nem nada do tipo. Mas é uma cidade que tem essa tradição aí de ter sido uma das... Não sei se foi uma das ou a principal. Por ter sido um local em que se viabilizava a produção de histórias em quadrinho. Deixa eu abrir essa edição aqui do Kongulormaðurinn para mostrar aqui para vocês. Ó, ela é de 1989. Olha, o Superman, 2 N's. Apesar de ser uma palavra que eles usam, né, eles colocam um N a mais para ficar mais Slenska. Olha só, X-Men com 2 N's. Então, aqui são obras, deixa eu pegar uma página aqui, que é um encontro do Kongulormaðurinn, do Homem-Aranha com os X-Men. Olha só. Tudo traduzidinho. Hoje em dia, os quadrinhos americanos na Islândia não são traduzidos. Eu acho que eles falaram, a gente sabe inglês, não precisa traduzir. Agora, quadrinhos franco-belga, tudo traduzido. Tintin, traduzido. Lucky Luck, traduzido. Asterix e Obelix, traduzido. Tudo que não sai em inglês, obviamente, é traduzido. Então essas obras em francês são traduzidos para o islandês. Mangás, eles não têm tanto costume de publicar, então o que eles pegam são obras importadas da Viz. Então os quadrinhos, os mangás de lá são todos em inglês. E esses eventos, esses grupos são importantes porque marcam o registro, principalmente de um país que não é tão grande, e que tem suas diversas limitações territoriais, de produção e coisa do tipo, é muito importante ter essas iniciativas de valorização do quadrinho. Principalmente o evento que acontece em Siglufjordur, que é convidar artistas islandeses e algumas vezes convidam artistas internacionais. Então isso é bom, tô vendo aqui as fotos dos artistas, vários islandeses, obviamente. Isso é bom porque instiga, né, que os artistas locais produzam quadrinho. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso é muito bom justamente para valorizar, para ter uma produção local e não ficar dependendo só de publicações estrangeiras. Há outros festivais de quadrinhos na Islândia, acredito que tenha assim, algum festival em Reykjavik, mas esse aqui, de Siglufjordur, deve ser um FIC. O FIC islandês deve ser esse. E a CCXP deve ser o que acontece na Reykjavik. Provavelmente deve ter uma Reykjavik Comic Con, deixa eu checar. Dito e feito, existe aqui uma IceCon Reykjavik, mas ela não é focada em quadrinhos. Mas, por exemplo, lá na Islândia tem uma loja dedicada a quadrinhos chamada Nexus, que é uma loja super foda. Inclusive tem publicação brasileira. Eu vi uma Pétalas na Nexus, numa oportunidade que eu tive de ir para a Islândia. Então é um país que valoriza, sim, histórias em quadrinhos, a produção, a consumo, apesar de ter mudado muito em pouco tempo, né, algo que era tudo traduzido, principalmente as publicações em inglês, hoje não são mais, ainda assim há uma produção, há uma importância e há um consumo de mídias diversas, de gêneros diversos, de quadrinhos de países diversos na Islândia, sendo um país que consome bastante, apesar deles serem mais focados na literatura e a gente não saber não vir na nossa cabeça que na Islândia há uma produção forte de quadrinhos, eles têm. E hoje, atualmente, há uma valorização disso, com esses grupos de pesquisa, institutos de mapeamento. E há um professor na Universidade de Reykjavik, deixa eu ver de qual é, da Universidade da Islândia, né, no caso. Na Universidade da Islândia, o Jon Karl Helgason,
Ele tem vou deixar linkado aqui na descrição, tá em islandês, mas se já no tradutor automático consegue. Ele faz um mapeamento até os anos 60 da origem dos quadrinhos. Então tem várias imagens, várias fotos lá que vocês podem ver e enriquecer mais ainda o que eu já disse aqui no vídeo sobre a história do quadrinho islandês. Então, gente, terminamos aqui. Espero que tenham gostado. Tem muito mais coisa que dá pra falar, mas eu acho que eu sintetizei bem, falei de passado, presente e futuro, de uma forma bem concatenada, bem bonitinha, bem legal. E desejo para vocês um Feliz Natal para quem é de Feliz Natal, para quem é aí de Jesus nasceu novamente, uhul, desejo um feliz Jesus nasceu novamente, uhul. Mas para quem não é também, desejo que seja mais legal para vocês nessa data. Para quem comemora o Natal islandês, os 13 Papais Noéis, comemore os 13 Papais Noéis, né? Quem não é também, tudo bem. Se a gente vai ter algum vídeo ainda no fim do ano, uma live, o que quer que seja, eu não sei, mas de toda forma, se esse for o nosso último vídeo, um beijo pra vocês, que tenham um feliz ano novo, que 2026 seja um ano muito foda pra vocês, aqui pro canal, pra todo mundo, e em 2026 vai ter conteúdos bem legais de um projeto bem massa que eu tô fazendo, e também vai voltar aí o Gibizinho do Eliminado. Então, um beijo pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se conhecerem algo da Islândia, ou o que quer que seja, é sempre muito bem-vindo. Eu adoro falar sobre a Islândia, que é um país que eu gosto muito, com uma língua que eu gosto ainda mais. Tá bom? Então, beijo pra vocês, nos vemos aí no próximo vídeo.